YouTubers, meus amigos, vamos conversar sobre a rescisão indireta do contrato de trabalho por parte do empregado, do colaborador, através da Justiça do Trabalho. É um tema previsto na CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, no artigo 483, porém de pouco conhecimento por parte dos empregados, das pessoas em geral que trabalham. Inclusive, conversei esse final de semana com uma gerente de uma empresa que não tinha conhecimento dessa possibilidade de rescisão de contrato de trabalho. Eu vou explicar a vocês o que é. Existe a demissão sem justa causa e a demissão por justa causa. A demissão sem justa causa é aquela tradicional que as empresas demitem quando resolvem enxugar custos numa determinada crise, ou a empresa está passando por dificuldades financeiras, ela simplesmente demite as pessoas. Essa é a tradicional demissão sem justa causa, em que o empregado recebe as suas verbas trabalhistas, todas verbas rescisórias, de forma devida, aviso prévio, 13º salário, fundo de garantia, multa de 40% do fundo de garantia, seguro-desemprego quando é cabível e mais alguns benefícios. Essa é a tradicional demissão sem justa causa. Há também a demissão por justa causa, que é algo mais complexo, que é quando um empregador, a empresa, demite um funcionário de acordo com algum ato infracional, alguma falta grave que esse empregado cometeu dentro da empresa. Como exemplo, um roubo, um furto, que tem que ser devidamente comprovado. Há muito tempo, nos anos 90, eu tentei provar uma justa causa na Justiça do Trabalho, que realmente ocorreu, mas não conseguiu, o juiz não aceitou, não teve esse entendimento, mesmo com provas e testemunhas, ele entendeu que não era cabível a justa causa. É algo difícil de você provar a demissão por justa causa de um empregado. Só se for realmente muito factível, as provas forem bem substanciais, você consegue provar a justa causa do empregado. Então não é um meio comum, não é muito comum essa prática. A prática do cotidiano é a demissão sem justa causa, em que os empregados recebem suas verbas trabalhistas. E o que vem a ser uma rescisão indireta do contrato de trabalho por parte do empregado perante a empresa. Essa seria, tecnicamente, a demissão que o empregado coloca para a empresa, para o seu empregador. É um ato em que só é viável perante a Justiça do Trabalho. O empregado tem que entrar com uma ação trabalhista, através de advogado. Essa ação se chama Ação Trabalhista de Rescisão Indireta de Contrato de Trabalho. E quando ocorre, quando se caracteriza essa rescisão, essa possibilidade de rescisão indireta do contrato de trabalho por parte do empregado? Ela tem a característica, o fato caracterizador dela é a falta de cumprimento por parte da empresa ou do empregador da lei ou das obrigações que foram combinadas no ato, no momento da contratação daquele empregado. Não ocorrendo isso, ocorrendo uma série de dificuldades de diversos fatores dentro da empresa, em que o empregador não cumpre as suas obrigações com o empregado através de um advogado, entra com essa medida judicial para rescindir esse contrato de trabalho. Uma vez aceita, ele necessita de provas documentais fortes, de provas testemunhais e que provem realmente que o empregador, que a empresa, não está cumprindo com as suas obrigações. Uma vez comprovado, mediante a prova instrumental do processo, a instrução do processo, em que o juiz ouve as partes e analisa as provas, o juiz concederá uma sentença. Essa sentença comprovando e dando direito ao empregado de que realmente ele tem direito àquela rescisão indireta do seu contrato de trabalho, ele terá direito a todas as suas verbas trabalhistas, como se fosse demitido sem justa causa. Ele terá direito ao aviso prévio, que esse aviso prévio será indenizado, será de forma indenizada, terá direito a 13º salário proporcional ou integral que não tenha recebido, porque uma observação antes de prosseguir nessa explanação dos seus direitos. Uma vez que o empregado entra na Justiça do Trabalho com ação judicial para rescindir indiretamente o seu contrato de trabalho, a partir daquele momento ele não trabalha mais, cessa a sua obrigação, ele está parado e ele vai depender da celeridade da Justiça do Trabalho. Se a vara do trabalho em que essa ação for distribuída for lenta, ele poderá levar meses e anos para receber esses seus direitos. Ele ficará sem trabalhar todo esse período. É uma observação importante. Então, uma vez comprovado através da sentença que o empregado tem direito àquela rescisão indireta do seu contrato de trabalho, ele terá direito a todas as suas verbas trabalhistas. Aviso prévio indenizado, que será totalmente indenizado,
Férias, se for integrais devidas, terá integrais, proporcionais se forem proporcionais, 13º, se houver integral também receberá, se houver proporcional também receberá. Fundo de garantia integral terá direito ao levantamento do seu fundo de garantia, como também a verba dos 40% fundiária sobre o fundo de garantia, e também terá direito ao seu seguro-desemprego. É uma demissão do empregado para a empresa. O empregado está dizendo perante a Justiça do Trabalho: eu estou, entre aspas, demitindo a empresa, demitindo o empregador, porque ela não cumpriu com as suas obrigações comigo. Então, eu entrei com essa ação de rescisão indireta do contrato de trabalho e terei todos os direitos trabalhistas reconhecidos e recebíveis. Uma observação interessante: se o juiz, se a Justiça do Trabalho, através da sentença, não reconhecer a rescisão indireta do contrato de trabalho por parte do empregado, se ele entender que ele não tem direito a esse pedido de rescisão e a sentença pela improcedência desse pedido, o juiz reconhecerá e ele será demitido como se tivesse pedido a sua demissão, ou seja, terá apenas aquelas verbas trabalhistas referidas ao seu pedido de demissão. Então, no ato processual para reconhecimento dessa rescisão indireta de contrato de trabalho, é necessário que o empregador, que a empresa, tenha cometido falta grave perante o empregado. Essa falta grave se caracteriza pela falta de cumprimento das obrigações contratuais no momento da contratação do empregado, que a empresa não está cumprindo com essas obrigações, bem como não cumprir a legislação em vigor. Aí, esses dois pontos caracterizam-se a falta grave. Há algo importante que pode ocorrer durante o vínculo trabalhista, do vínculo empregatício do empregado com a empresa. É uma palavra bem interessante que é designada no jargão da Justiça do Trabalho, no Direito do Trabalho, como desídia. Desídia é quando o empregado deixa de cumprir as suas obrigações perante a empresa, como se ausentar do local de trabalho com frequência, atraso com frequência, não cumprir suas obrigações com frequência. Este ato infracional, que pode ser leve ou grave, pode futuramente ensejar em advertências e até chegar ao final do contrato de trabalho mediante uma demissão por justa causa ou um pedido de rescisão direta na Justiça do Trabalho pelo empregador. Existe também, da mesma forma que existe a rescisão indireta do contrato de trabalho, que é o que eu estou explicando nesse vídeo, também existe a rescisão direta, que é o ato da empresa contra o empregado. E por que não uma decisão por justa causa? São institutos diferentes. A falta grave, ela caracteriza algo extremamente grave, como o próprio nome já diz, como roubo, furto nas dependências da empresa ou de objetos da empresa ou patrimônio da empresa. E o pedido de demissão direta, de rescisão direta da empresa na Justiça do Trabalho contra o empregado é caracterizado por um descumprimento, por uma desídia do empregado com a empresa. Isto incorrerá em que, havendo esse reconhecimento da desídia perante a Justiça do Trabalho, ela paga simplesmente o saldo de salários e as férias vencidas do empregado, nada mais. Portanto, a legislação trabalhista, a consolidação das leis do trabalho, a CLT, que protege os trabalhadores com suas atualizações, que já é uma lei bastante antiga, mas já foi objeto de reforma trabalhista nesse governo passado de Michel Temer, fez uma série de modificações e atualizações, mas ela ainda está em vigor com todas as alterações, legislações atuais pertinentes à matéria. Ela define em seu artigo 483 o que é a possibilidade e o que é a rescisão indireta do contrato de trabalho pelo empregado contra a empresa, contra o empregador. São 7 itens, uma série de possibilidades que incorrem no que eu mencionei, que é o descumprimento das obrigações contratuais do empregador com o empregado e afronta, não cumprir a legislação trabalhista, não cumprir a lei com o empregado. Ocorrendo essas possibilidades, o empregado pode, através de um advogado, entrar com uma medida judicial, uma ação trabalhista de rescisão indireta de seu contrato de trabalho. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê aquele like e um forte abraço.